Bom dia para você que me acompanha aqui no canal. Estamos com mais um vídeo aqui. E nesse vídeo de hoje eu vou estar explicando aí como fazer os testes no sensor de temperatura, tá? Existem 3 testes para fazer, tá? Para você estar verificando o sensor de temperatura, se ele está correto ou não. Aqui do meu lado aqui eu tenho um termômetro que eu deixei aqui. Vou estar te explicando por quê. O meu multímetro e os 2 sensores aqui, tá? O primeiro sensor aqui é o sensor ambiente do ar-condicionado, da evaporadora, e aqui está o outro sensor de tubo ou de gelo, ou muitos sensores desse daqui colocado na máquina externa da inverter, da máquina inverter na condensadora, tem esse sensor também para estar controlando a temperatura, tá ok? Então o que acontece? Como que a gente vai fazer essa medida aqui dos sensores? Primeira coisa, sensor de ar-condicionado trabalha com resistência, tá? Todo sensor trabalha com resistência. Então tem 5K, esse aqui é de 10K, 20K e tem outras medidas aí. Mas o padrão para ar-condicionado seria 5 e 10K, tá? Alguns com 20K. Então, como é padrão, então você não precisa se preocupar muito aí sobre essas medidas aqui. Simplesmente saber qual é o padrão da máquina, tá? Se a máquina for 5K, tem que colocar de 5K. Se for 10, tem que colocar de 10. Se você inverter, vai dar erro lá na placa lá, e o ar-condicionado não vai reconhecer. Então como que a gente vai fazer aqui? Por que eu deixei meu termômetro aqui? Meu termômetro aí tá com 23 graus agora nesse momento. Eu tô com o meu ar-condicionado ligado aqui para estar estabilizando essa medida aqui, tá? Todo sensor, vamos lá, todo sensor de ar-condicionado, para você estar fazendo a medição de resistência, tá? Para ver se ele está nessa resistência aqui 10K, uma variação para mais ou para menos, ele tem que ser medido aí numa temperatura de 25 graus, tá? 24 a 25 graus. Muitas vezes aí você está no campo aí fazendo a medição aí, então o ambiente está muito quente, você desmonta a máquina e vai testar o sensor aí, o ambiente está muito quente e dá variação de medida, você não vai conseguir ter uma medida exata aí, ou bem próxima aí da resistência do sensor, tá? Então a primeira coisa é estar verificando a temperatura onde você está medindo, de preferência 25 graus. Então vamos lá, 3 fatores aí que influencia no sensor de temperatura. Primeira coisa, rompimento, tá? Então essa resistência fica aqui, no caso esse de temperatura, no bulbo dele aqui tem uma resistência. Então a partir do momento que ele rompeu essa resistência, a resistência se abriu aqui dentro, ele não vai dar nenhuma medida, tá? Você vai medir aqui embaixo aqui, você vai medir aqui os fios aqui, ele não vai dar nenhuma medida. Isso significa que ele está rompido, ok? Segunda coisa aqui, segundo passo que acontece no sensor é quando ele está em curto, tá? Esse daqui praticamente eu nunca peguei em curto, mas esse daqui eu pego sempre em curto, porque como ele fica no tubo lá para medir o degelo, acaba molhando aqui, ele acaba entrando em curto. O que acontece? Se ele estiver em curto, você vai medir a resistência dele aqui, no caso aqui no pino aqui, ele vai dar uma resistência ou muito alta, no caso o meu está no 20K aqui, ou ele vai dar muito alta, ou o multímetro ele vai dar um valor e ele vai voltar aqui por 1 de novo, tá? Ele vai dar um valor muito alto e vai voltar, então isso significa que ele está em curto, ele não vai estar fora da medida dele, tá? E o terceiro passo aí seria a medida da resistência dele, tá? Não se preocupe, abaixo do canal eu deixei um link com uma tabelinha aí de resistência, tá? A tabela que eu tenho aí é de 10K, então tem várias medidas aí de temperatura e qual é a resistência equivalente, tá? Então eu só tenho de 10K, de 5K eu não tenho, tá? Então já como a maioria das máquinas usa um sensorzinho aqui, ó, de 10K, isso vai facilitar bastante para você, tá ok? Então como que você vai fazer aqui, que é o terceiro passo para saber a resistência, para ver se ele está dentro da margem de tolerância? Pegar aqui no multímetro, colocar na resistência aqui de kΩ, tá? Na resistência de ohms aqui embaixo. Então como eu sei que o sensor ele é de 10, então eu já coloquei no de 20, tá? Se você tem dúvida aí, coloque numa resistência maior e ele vai fazer a medição. Então coloquei no 10 aqui, simplesmente você vem aqui nas pontas dos fios aqui tá? Aqui eu tô aqui embaixo aqui, ó. Vem na ponta dele aqui, ó, mede a resistência aí, tá?
colocar certinho aqui. Então deu a resistência, tá vendo? Tá dando 9,82, tá? Então isso aqui varia porque o sensor de temperatura aqui trabalha com resistência, então cada temperatura de graus que ele tiver no ambiente, ele vai dar uma medida aqui de resistência e a máquina vai reconhecer essa resistência referente à temperatura, tá? Então muita gente acha que é o sensor que manda, mas na verdade é uma resistência, numeração de resistência, tá? Então dependendo da resistência, a placa já entende, já vem de fábrica esse padrão da placa, então a placa sabe que uma tal resistência equivale a tal temperatura, tá ok? Então é simples assim, fácil, sempre faça a medição aí do sensor de temperatura sensor de temperatura na temperatura de 24 a 25 graus, para você ter uma medida exata. E vale lembrar também que o sensor de temperatura, o fabricante aí fala de 5 a 10% de margem de erro, tá? Tanto para mais quanto para menos, tá? Então se você mediu ali, deu uma faixa aí de 5 a 10% de erro, o sensor está dentro do padrão dele, tá ok? Então é simples assim. Se você tem mais dúvidas, se inscreva no nosso canal, que diariamente a gente vai estar postando vídeos para estar te auxiliando. Então um abraço e até um próximo vídeo. Tchau, tchau!